paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos confiados no Senhor, que logo passará, este momento que nós estamos atravessando, e enquanto isso não acontece, a obra de Deus não para. Diz a palavra do Senhor, a palavra, ela não está presa, né, irmãos? Nós estamos aí nos nossos lares, estamos sem poder sair, muitos sem poder sair, ficar transitando, mas a palavra de Deus, ela está livre e ela continua viva e eficaz, poderosa, penetrante, cortante, apta para discernir aquilo que pensa o coração do homem. Então, certamente, Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Amém? Eu quero convidar a todos os irmãos que já estão presentes e aqueles que estão entrando, né? Sou o pastor Daniel Brito, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sirvo ao Senhor como pastor na Vila Operária, aqui em Maringá, no Paraná. E nós estamos aí, então, através desta live, vamos ministrar a palavra de Deus. E eu quero convidar então todos vocês para juntos nós lermos o texto sagrado que se encontra no livro dos Reis de Israel, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, e nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Então, primeiro Reis, capítulo 21, versículos 1, 2 e 3, para a nossa meditação nesta noite. Diz-nos a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse este a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Nós queremos ministrar nesta noite sobre o tema mantendo o nosso compromisso com Deus, mantendo a nossa herança intacta. Glória ao nome do Senhor. Nós conhecemos pela palavra de Deus uma mensagem que já é bem, uma palavra que é muito lida e muito conhecida por muitos irmãos, que nos tempos em que o rei Acabe reinou sobre Israel, ele e sua mulher Jezabel ficaram marcados como um dos piores reis de Israel, né? Acho que a mulher que ficou mais marcada por ser maligna na Bíblia foi Jezabel, essa mulher. E Acabe, seu esposo, né, esse rei que nós conhecemos na Bíblia, teve uma grande, foi um homem fraco, né, mas que teve um símbolo tão ruim também, serve como um símbolo tão negativo para nós. Este homem aqui, diz o texto bíblico, que ele estava ali no palácio, ou como alguns escritores, historiadores dizem, que por certo esta casa que ele tinha ficava, pelo menos Jezreel, ficava pelo menos 40 quilômetros, né, distante de Samaria, que era a capital, onde havia realmente ali o palácio real. Então, por certo, era uma propriedade que ele tinha também em Jezreel. Alguns escritores dizem que, por certo, era uma espécie de casa de campo que Acabe tinha. E quando ele estava ali naquele local, lá de cima, ele olhava do palácio, ele via ali a propriedade de Nabote. Nabote, esse homem, que nós vimos aqui no texto, que foi morto ele e seus filhos, toda a sua família, por causa do capricho deste rei e da maldade dessa mulher Jezabel, sua esposa, esta rainha.
Este homem, ele tinha então, ele era vizinho do rei, a sua propriedade era vizinha àquela casa que o rei tinha ali em Jezreel, a um palácio que ele tinha ali. Então o rei ficava ali observando a propriedade de Nabote e ele desejou a vinha de Nabote. Por certo, era uma vinha muito produtiva, era muito bonita, era uma propriedade que agradou-lhe muito os seus olhos e ele desejou ter aquela vinha. E diz o texto bíblico que ele foi até Nabote e ele ofereceu para Nabote, ele fez ali algumas propostas para Nabote para obter aquela vinha. Ele queria porque queria, por um capricho seu, porque ele como rei, ele era muito rico, ele tinha muitas vinhas, tinha muitas propriedades. Mas, como símbolo também de Satanás, que detém o poder aí deste mundo, né, deste mundo tenebroso, este mundo que foi entregue a ele, que ele está aí andando e governando por ele, né, também Satanás, mesmo tendo muitas coisas ou governando sobre muitas coisas, por que ele quer justamente aquilo que é meu, aquilo que é teu? Por um capricho dele, né? Olha só, este rei Acabe, ele aproximou-se de Nabote e ele ofereceu para ele, para que ele lhe entregasse a sua vinha. E é interessante que Nabote disse: olha, guarda-me o Senhor, que eu venha te dar a herança de meus pais, ou que eu venha vender, que eu venha me dispor da herança de meus pais. Havia um costume em Israel diferente das demais nações. As outras nações, os reis detinham todas as terras. E então, os homens simplesmente usavam as terras. Quando um rei queria uma terra, ele chegava e possuía aquela terra, ou tirava o seu dono dali, o seu proprietário dali, e pronto. Mas a nação de Israel, ela era diferente. A nação de Israel, desde o princípio, quando eles entraram ali na terra prometida, foi dividido para as famílias a herança. A terra como herança. Cada terra possuía uma família. E essa família, ela não vendia a terra. Por quê? Porque eles acreditavam que do Senhor é a terra e tudo que há em cima da terra, conforme diz a palavra de Deus, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, eles acreditando que a terra é do Senhor e que o Senhor havia apenas confiado a eles como mordomo, então cada família tinha sua terra e cada família, por tradição, não vendiam as suas propriedades. Porque primeiro, estariam desonrando os seus pais. Segundo, estaria desonrando a Deus, que havia lhes confiado a terra, que era tido como a terra de promessa para os seus pais lá no passado. E Nabote, ele era um homem que temia a Deus. Então, por temer a Deus, ele diz: guarda-me o Senhor, que eu venha me dispor da minha herança. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, a expressão de Nabote seria essa: Deus me livre, que eu vou vender, que eu vou dar a minha herança, que eu vou me dispor da herança dos meus pais. Até porque, naqueles dias, quando um homem vendia, porque era um caso difícil, era um caso quase que impossível de alguém vender, mas havia uma lei, por exemplo, lá no livro de Levítico, no capítulo 21, fala sobre a questão de um homem possuir a terra do outro. Era como lei, lá já nos tempos de Moisés, que se um homem possuísse a herança do outro, vamos supor que por um aperto financeiro, por uma dificuldade financeira, o homem viesse se dispor da sua propriedade, ele poderia se dispor, porém aquele que estava possuindo, no ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos, no ano do jubileu, ele teria que devolver aquela terra para o seu antigo proprietário. Então a terra, ela não era vendida, ela não era assim, de posse vitalícia daquele que adquirira. Não. E aquela pessoa que adquiria a terra, ele teria que devolver no ano do jubileu. Inclusive, uma das formas do homem calcular o valor que valia a sua terra é pelos anos que faltava para chegar o ano do jubileu. Vamos supor que faltasse 40 anos ainda para chegar ao jubileu. Tantos alqueires, hectares de terra, medida de terra que era usada na época, valia tanto em dinheiro. Se faltasse só 15 anos, valia menos. E se faltasse 5 anos,
valia muito menos, porque era menor o prazo ou o tempo em que o morador, o novo proprietário, entre aspas, né, ele iria possuir aquela terra para usar aquela terra. Depois ele teria que devolver. Então a terra era calculada pelos anos, o valor pelos anos que faltasse para chegar o ano do jubileu. E agora, a proposta de Acabe não é então essa proposta de comprar a vinha para devolução depois. Não, Acabe estava agindo de maneira ímpia, impiamente. Ele estava querendo possuir a terra de uma forma que não era dos costumes da nação do povo de Israel, possuir para tomar. Veja que a proposta, a primeira proposta que ele faz para Acabe é a seguinte: olha, eu quero que você me venda, dá-me a tua vinha, para que ela me sirva de horta. Ele já não queria mais a vinha para ser vinha, porque ele tinha muitas vinhas. Ele queria a propriedade do lado do palácio, a vinha de Nabote. Acabe queria para transformar a vinha dele em uma horta. Então veja que ele não tinha uma proposta normal, uma proposta corriqueira, uma proposta de compra conforme os outros tinham. Não, ele tinha um capricho, e a primeira proposta que ele faz para Nabote era a de transformar a vinha de Nabote em horta. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele não se conforma com aquilo que Deus nos deu. Ele não se conforma. Todo o desejo de Satanás, o desejo que ele tinha antes dele ser Satanás, ainda quando ele era conhecido como o brilhante, como um anjo de luz, como um querubim ungido, antes, no princípio, quando ele estava com Deus, que ele era um dos guardas, um arcanjo, um anjo muito importante diante de Deus, que estava diante de Deus, ele disse assim consigo mesmo, ele disse: certamente eu subirei acima das nuvens, e eu me assentarei no trono do Altíssimo, e eu serei semelhante a Deus. O desejo de Satanás era ser semelhante a Deus, quando na verdade ele queria dominar os céus, ele queria dominar a Deus. E aí ele foi frustrado na sua tentativa. A própria Bíblia diz, o próprio Jesus: eu vi Satanás ser lançado do céu, e com ele uma terça parte das estrelas do céu, se referindo também aos anjos que caíram. Nós entendemos na palavra de Deus que desde a sua queda, Satanás nunca se conformou e sempre quis ser igual ao homem. Agora, quando Deus, em sua infinita graça, em sua plenitude, em seu poder, Deus então, ao completar a obra da criação, quando Deus vai fazer o homem, Deus, em um solene conselho divino, Deus disse então, na pessoa de Pai, Filho e Espírito Santo, assim nós cremos na Trindade Divina, o Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E a Bíblia diz que a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quando Deus falou de fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança, isso incomodou a Satanás, que vivia num mundo de escuridão, num mundo de trevas, num mundo total de separação de Deus. E quando Deus prepara aquele primeiro homem, quando Deus pega o barro e ele forma aquele boneco de barro, primeiro homem ali, ainda não tinha vida, e o Senhor formou, e Satanás ficou olhando. Se vocês olharem, prestarem atenção na palavra de Deus, vocês vão ver Satanás entrar em cena na Bíblia em nenhum momento, como quando Deus disse que houvesse luz, quando Deus fez o firmamento, quando Deus preparou a separação dos mares, dos rios, quando Deus faz os animais do campo, quando Deus faz todas as coisas, as ervas, quando Deus prepara todas as coisas na terra, você não vê. Mas quando o Senhor Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, então isso incomodou a Satanás. E nós sabemos que foi dessa forma. Deus fez a Adão, depois Deus fez a mulher, a Eva, para Adão, e assim eles viveram no jardim, e o Senhor Deus então deu condição para que o homem vivesse muito bem no jardim. E aí então Satanás entra em cena, e desde o princípio Satanás tenta transformar a verdade de Deus em mentira, já lá lutando com o primeiro homem, enganando a mulher, depois o homem, seduzindo eles, as tentações,
para que eles quisessem, botando no coração do homem, para que eles também tivessem o mesmo desejo que ele tinha de ser igual a Deus. Mas o homem já tinha essa semelhança de Deus. E isso foi interrompido ali, lá no jardim. Ali foi interrompido, foi quebrada essa imagem, essa semelhança do homem com Deus. Houve um grande abismo entre Deus e o homem por causa da sua desobediência, da sua rebelião contra Deus, incitada por Satanás. Desde então, Satanás, em toda a história da humanidade, ele tenta transformar a verdade de Deus em mentira, e ele tenta enganar o ser humano, enganar o homem, tomar aquilo que o homem tem, porque ele sabe que aquilo que Deus fez para o homem é muito importante. E ele queria este lugar para si, mas ele queria da forma errada, da forma dele. E como não há mais solução para ele, então ele tenta nos dias de hoje, em toda a história da humanidade, ele tenta tirar o homem da presença de Deus, fazendo com que o homem venha pecar, com que o homem venha se desfazer de tudo aquilo que Deus lhe deu, para que ele possa tomá-lo e guardá-lo para si e levá-lo junto para o destino que está preparado e já certo para ele, predestinado para Satanás, que é o lago de fogo. Então diz a palavra de Deus que Acabe veio fazer uma proposta. Então olha, foram pelo menos dentro da proposta de Acabe para adquirir aquela propriedade de Nabote, houve pelo menos três propostas aqui para adquirir. Primeiro, ele diz: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. A vinha na Bíblia, ela é sinônimo de lavoura, de plantação, de seara, de ministério. Quando nós olhamos a vinha na Bíblia, Deus sempre fala da vinha, como Deus fala da seara. Deus sempre cita como algo produtivo, como algo especial da parte de Deus, como dons que Deus dá aos homens e bênçãos que Deus dá aos homens. A vinha, se nós olharmos a vinha, ela fala daquilo que se renova. Uma vinha, por exemplo, nós não temos que plantar uma vinha todos os anos para termos uvas. Não. A vinha, nós plantamos ela e depois de algum tempo, quando ela começa a produzir, então todos os anos, em um determinado mês, me parece que próximo ao mês julho, agosto, aí vem a poda da uva, dependendo da região, vem a poda da uva e eles é apenas podada, vai podando ela, e no ano seguinte o seu fruto dá melhor do que no primeiro ano. No segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto, ela vem dando melhor os seus frutos. Com o passar do tempo, a vinha vai se renovando, vai ficando mais forte, os seus troncos são melhores, ainda que depois de colhida toda a produção, depois de tirada as uvas, chega um tempo, parece que você olha assim um parreiral de uvas, e para quem conhece um parreiral de uvas, fica algo tão feio, né? Só aqueles galhos que parecem estar secos, não ter mais vida, mas daqui um dia vem a poda e eles começam a brotar novamente, e aquela mesma videira, ela floresce, e aí vem os cachos de uvas novamente, ela começa a granar, a crescer, e depois vem o amadurecimento do cacho de uva, e fica a coisa mais linda do mundo. Então, a vinha, ela fala daquilo que se renova. Não é preciso então você arrancar para que ela produza mais frutos. Não, basta apenas podarmos. Quando falamos da vinha, nós falamos daquilo que é excelente. Nós falamos daquilo que simboliza o que é eterno, ou seja, aquilo que não é passageiro, daquilo que se renova a cada dia. Então, ao falarmos da vinha, nós falamos das coisas longínquas, das coisas grandes, das coisas eternas. Agora, reparemos a questão da horta. As hortaliças não são como a vinha. Você consegue, por exemplo, deixar um pé de almeirão ou um pé de alface e você comer ele, cortar ele, e ele vai nascer de novo e vai te dar um novo pé de alface daqui 30 dias, e depois corta ele e te dá outro pé de alface. Não, não é desse jeito. Não é. Você colhe a horta, as hortaliças você colhe, você tira o pepino, você tira o tomate, você tira o alface, e você tira o almeirão, e todas as hortaliças que você vai tirando e vai cortando,
É necessário plantar novamente, mas é necessário que você novamente prepare a terra, adube a terra, venha plantar nova semente para que venha produzir novamente. Dentro de poucos dias, é muito rápido a produção de alfaces, poucos dias está verdinho, mas daqui a poucos dias a terra está seca novamente, precisando ser tratado. Isso não acontece com a vinha. Então, a horta fala daquilo que é passageiro, viu? Então, a horta é aquilo que é momentâneo, fala dos prazeres momentâneos, das coisas momentâneas dessa vida. E a proposta de Acabe para Nabote é essa: olha, eu preciso da tua vinha, eu quero transformar a tua vinha numa horta. Sabe o que o inimigo quer? Sabe o que o inimigo quer? Ele quer que você venda, que você se disponha da sua vinha para que ele faça dela uma horta. O inimigo quer que você entregue o dom de Deus, que Deus confiou a você. Você que louva o nome do Senhor, que canta na casa do Senhor, você que prega a palavra de Deus, você que coopera na obra do Senhor, você que oferta, você que dizima, você que ora, que jejua, que evangeliza, que é ativo na obra de Deus, que possui a vinha. O que o inimigo quer é que você troque isso por tudo que é passageiro, que você abandone a sua fé e que você vai para o mundo para viver as coisas que são efêmeras, as coisas que são passageiras. Troque a sua vinha e abandone tudo. A primeira proposta para Acabe, para Nabote, era justamente essa: me dá a tua vinha para que eu transforme ela em uma horta. Então a proposta do inimigo é trocar aquilo que é eterno por aquilo que é temporal, por aquilo que é passageiro. A proposta de Satanás é transformar a tua vinha em horta, é fazer você perder o foco daquilo que é eterno e acreditar que as coisas dessa vida, as coisas que passam rápidas, são muito melhor. A respeito disso, o próprio Senhor Jesus falou de um homem rico que naquele ano ele plantou e ele colheu muitas coisas. O homem rico citado ali em Lucas, a parábola daquele rico insensato, diz a Bíblia, que ele naquele ano ele colheu muito, ele plantou e ele colheu exageradamente. E ele então, confiando nas suas riquezas, veja bem o erro daquele homem. Jesus citou dessa forma. Aquele homem, ele disse: o que eu vou fazer com tanta semente que eu tenho? Olha como eu estou rico. Olha, eu plantei tanto e eu colhi tanto. O que eu vou fazer? Ele disse: já sei. Eu derribarei os meus celeiros. Olha, veja, se você olhar no texto bíblico ali de Lucas, ele vai falar só das coisas que lhe são próprias. O homem por si, ele é egocêntrico. Ele só olha para si mesmo. O homem sem Deus é assim. É dessa forma. E veja o que ele disse: olha, eu derribarei os meus celeiros e construirei. Veja, só fala de coisa dele mesmo. Construirei outros celeiros maiores. Então eu recolherei todo o meu produto. Olha, só fala daquilo que lhe é próprio. Recolherei o meu produto dentro dos meus celeiros. Então eu direi para a minha alma: ó alma minha, agora tu tens em depósito, você agora está farta, você tem em depósito para muitos anos, come, bebe, folga. O grande erro daquele homem foi achar que a sua alma poderia se satisfazer com as coisas que são passageiras, com as coisas dessa vida. Aí o próprio Deus lhe chamou naquela noite e disse: louco, amanhã te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Ou a Bíblia também diz de que vale o homem ganhar o mundo todo se ele perder a sua própria alma. Preste atenção, querido irmão, querido amigo que me ouve nessa noite. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é efêmero. Continua servindo ao Senhor e faça a obra do Senhor. Continue adorando ao Senhor com os dons que o Senhor te deu. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. A segunda proposta que nós encontramos aqui, então, ele disse então: Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinho ao lado da minha casa. Veja, nós estamos próximos.
Aí ele diz assim: eu te darei uma outra vinha melhor. Olha a segunda proposta que Acabe fez para Nabote. Eu te darei uma vinha melhor. Mas se ele tinha uma vinha melhor do que a de Acabe, por que ele ia oferecer uma coisa melhor por uma coisa inferior? Se a de Nabote era inferior, por que ele queria? O inimigo, ele quer fazer você entender que o que ele tem para oferecer pelo que você tem é muito melhor, mas não é melhor. Querido irmão, aquilo que Deus nos deu é o que há de melhor. Zele por aquilo que Deus tem te dado. Preste atenção, eu vou te dar algo melhor. É uma proposta que não existe. Você já pensou? Você tem um veículo para vender? É uma casa para vender? E quando você vai vender aquela propriedade e você fala assim: eu quero 200 mil por esta casa. Alguém fala: não, olha, a tua casa vale 200, mas olha, se você me vender, eu te dou 1 milhão por ela. Essa proposta não é, ela tem que ser no mínimo estranha, não é verdade? Os antigos diziam assim: olha, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ficavam desconfiados com a esmola que era muito grande. Existe uma expressão antiga que até agora já não é tão boa como era antigamente. Quando alguém que usava ou tinha um lucro muito grande em cima de uma compra, de uma venda, de um negócio realizado, falava assim: realizei um negócio na China. Alguém já viu essa expressão? Um dia, em um estudo bíblico até na igreja, os irmãos vão se lembrar, e eu já falei sobre essa questão do negócio da China. Isso existiu lá no final da Idade Média, pelo menos uma das formas que eles explicam essa expressão, que no final da Idade Média, a Europa, eles abriram um canal um canal entre o Oriente e o Ocidente, tanto por vias terrestres como por vias marítimas. Eles mandavam navios para a China, os navios mercadores, e eles iam atrás da seda da China, que até hoje é muito falada, iam atrás da seda na China, iam atrás dos temperos da China, dos óleos, dos aromas, de especiarias que a China tinha em abundância. E eles traziam e vendiam por toda a Europa. Dizem que os ingleses, eles chegaram, e os portugueses também, chegaram a ir para a Índia, e eles vendiam ali, conhecido o caminho das Índias, né? Eles faziam aquela viagem e eles vendiam na Índia, e eles obtinham um lucro fantástico de 6.000%. É absurdo. Você imagina, o que você gasta R$100, você vende por 6.100? Tem um lucro de 6.000 por cada R$100 que você usa. Era 6.000% lucro. Daí então surgiu a expressão: é um negócio da China. Ficaram ricos. Os europeus naquele tempo ganharam muito dinheiro. Na época tão difícil em que os países estavam enfrentando, eles ganharam muito vendendo mercadorias da China. E vem a expressão negócio da China. Hoje, como disse aqui, já não é muito legal. Quando alguém fala assim: tem um negócio da China para você, já ninguém quer, porque o povo está com medo aí, né, desse coronavírus, que infelizmente vem ali da China. Então já talvez essa expressão caia em desuso, mas ela ainda é bastante usada, né, até nos dias de hoje. Olha, esse é um negócio da China. Então o que Nabote recebeu ali, a proposta que Nabote recebeu, parecia um negócio da China, um negócio muito lucrativo. Veja bem, eu vou te dar uma vinha melhor do que a vinha que você tem. Olha, Satanás, ele é enganoso. Às vezes as propostas chegam até nós, e às vezes a proposta parece fantástica, né? Algo assim imperdível. O inimigo fará tudo o que for preciso para te ver fora do projeto de Deus ou que Deus tem em tua vida. Existem pessoas que saem da igreja achando que vão achar algo muito melhor lá fora da igreja. O que tem lá fora não é melhor. Aparentemente, talvez você vai achar melhor, mas não é melhor o que está lá fora. Não, não, não. De maneira alguma. Guarde a tua vinha, porque ela é muito melhor. Isso é algo enganoso
e trágico. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, perfeitos, mas o final deles são caminhos de morte. Veja a expressão, ela é de um homem que entendeu muito essa situação em tomar decisões erradas em sua vida. Ele vai dizer, olha, Satanás vai oferecer para você, ó, eu tenho um cargo melhor. Se você quiser, eu tenho algo muito melhor na minha igreja para você. Eu tenho um cargo melhor do que o que você tem. Eu tenho uma igreja muito melhor para você. Tem pessoa que abandona a sua igreja achando que ele vai encontrar uma muito melhor e que na outra que ele está indo não vai ter nenhum tipo de problema, vai ser um lugar perfeito. E este lugar a pessoa não encontra porque ela está buscando as coisas terrenas. A Bíblia diz que nós temos que olhar para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra, as coisas que são de baixo. Porque essas aqui são passageiras, elas passam. As do céu permanecem para sempre. Então, olha, o inimigo vai chegar e vai dizer, eu tenho um cargo melhor, eu tenho uma igreja melhor, eu tenho um ministério melhor para você. Olha, se você vir aqui, eu estou precisando que você venha cantar aqui, você vai ser muito melhor, mais visto aqui na minha igreja. As propostas para você sair muitas vezes e acaba te levando lá para o mundo. Veja bem, não troque a tua herança. Nós vimos homens que deixaram a sua vida com Deus, servindo a Deus, louvavam o Senhor para se tornar grandes ídolos como Elvis Presley, que deixando a congregação onde estava, louvando a Deus no coral da igreja, aí saiu para o mundo para ser um grande homem, se tornou o rei do rock and roll no mundo. E aí? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Não julgando a este homem, porque é Deus quem sabe da sua vida, é Deus quem conhece a ele. Não podemos julgar. Mas olha, aparentemente a situação. Então, cuidado. Não existe vinha melhor do que a tua. Satanás está mentindo. Eu vou te dar algo melhor. Eu tenho uma vinha melhor do que a que você tem. É mentira. Em terceiro lugar, ele diz, olha, é o seguinte, se você não quer aceitar a propriedade, eu preciso, no caso, de transformar a tua vinha em horta. Quero comprar. Muito bem, se você não quer, e se você não aceita a proposta que eu tenho de te dar uma vinha muito melhor do que a que você tem, vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Eu posso te pagar o valor que você quiser por ela. Olha, eu te darei outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, você tem a opção de escolha, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Eu te pago em dinheiro. Infelizmente, muitos homens, muitos servos de Deus, muitos homens, pessoas que têm até chamado de Deus para fazer a obra de Deus, se vendem, se deixam levar pela ganância. Homens do passado já fizeram isso. E nos dias de hoje piorou. Hoje em dia tem esse falso evangelho da prosperidade. Eu repito, às vezes, em muitas mensagens que prego, porque sou averso a esse tipo de coisa, totalmente contrário a esse tipo de pregação, esse tipo de coisa, como se o evangelho fosse algo barato, algo que se pudesse comprar com dinheiro. A salvação não é com dinheiro, não é com ouro, não é com prata, não é com coisas corruptíveis, assim já dizia Pedro, que nós somos comprados da nossa boa maneira de viver. Não, nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então não é o dinheiro que compra a nossa salvação. Nós dependemos da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso nem vem de obras, que é para que não envolva nada material. Não vem de obras, não. Sabe por quê? Para que ninguém venha se gloriar que ele conseguiu fazer alguma coisa boa. Tem pessoas que acham que vão ser salvos porque são bonzinhos, porque praticam a bondade. Você pode praticar a bondade, mas a tua bondade não vai valer de nada se você não tem fé no unigênito Filho de Deus e não quer servir a Ele para ir para o céu. O importante é aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. Mas os homens até aceitam a Cristo. E de repente recebem até vocação para ir para o ministério. Mas depois são tomados pela ganância e começam a se vender e a se prostituir
no meio do dinheiro e vendem o seu ministério, vendem a sua vida, vendem as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, rifam as ovelhas do Senhor Jesus Cristo para obter lucros, para obter dinheiro. Infelizmente muitas pessoas são assim. E o inimigo, ele vem ofertar para os homens que estão dentro da igreja mesmo. Porque a Bíblia diz, João já dizia lá no passado, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Agora, onde ele vem buscar? Ele vem ofertar para nós. A Bíblia diz que Satanás, ele está como Acabe. Olha, o Nabote estava morando do lado, o vizinho. Ele estava rondando a vinha de Nabote para poder comprar a vinha de Nabote. Satanás, ele está em nosso derredor. A Bíblia diz que como leão ele está rugindo, procurando quem ele possa tragar. Agora, muitas vezes, as pessoas pintam o diabo como se ele tivesse um rabo bem grande, 2 chifrão, olho de fogo, todo vermelhão, esquisito, como se faziam nos desenhos antigamente, né? E ele vai chegar e vai dar um baita susto. Não. Existia um hino, um corinho que nós cantávamos na igreja, lá atrás, nos tempos antigos. Assim, um garfão para poder te perfurar. Não, ele vem com uma conversa bem mansa. Ele vem com uma palavra parecendo homem de Deus. Ele vem com uma palavra tranquila para você, dizendo, olha, eu vou orar por você, aqui nós temos a cura, temos isso, temos aquilo. E no meio ele coloca dizendo, oh, você vai ser rico. Olha, você vai ter dinheiro, pobre é o diabo, você precisa ser rico porque você é servo de Deus. Olha, eu vou te dar tanto, se você quiser você vai receber tanto, se você der tanto para o Evangelho você vai receber. Isso tudo é balela, isso tudo é mentira, proposta de Satanás para que você venha acreditar nessas coisas, e uma vez acreditando nessas coisas, você vai começar a servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus das riquezas, o Deus deste mundo, e vai abandonar o Evangelho, a essência do Evangelho. Então não venda a sua vinha, não troque, não entregue pelo dinheiro, mentira do inimigo. Eu não estou aqui, como disse, fazendo apologia à pobreza, dizendo que não, que temos que ser pobres, não. Mas não há regras para que ninguém seja rico por ser crente, não. Na Bíblia diz, no mundo tereis aflição, diz a Bíblia, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso negócio como servos de Deus é confiarmos no Senhor para vencermos o mundo e um dia estarmos na glória com o Senhor. Com aquilo que nós recebemos do Senhor aqui, sermos fiéis aqui, um dia estaremos com o Senhor na glória. Então, não se prostitua atrás do dinheiro. Homens no passado deixaram. A Bíblia diz que Demas, o próprio Paulo disse, olha, Demas, que era companheiro de Paulo, ele nos abandonou amando mais as coisas deste mundo. Sem falar do próprio Jesus Cristo, que preparando os seus discípulos, os 12 discípulos, depois de trabalhar tanto tempo, 3 anos Jesus trabalhou só discipulando aqueles homens. Jesus não fez outra coisa. Alguém vai, como? E os milagres, as coisas que aconteceram. Tudo que Jesus fazia em seu ministério era em prol de ensinar alguma lição para aqueles 12 discípulos que seriam os apóstolos e que tocariam a igreja para frente. Mas um deles era apaixonado pelo dinheiro. A Bíblia diz que ele era ladrão, que ele roubava do que estava dentro do tesouro, ele tirava do que estava dentro da sacola, a saber, Judas, conhecido como Iscariotes. Então aquele homem, ele era ruim, era profano, ele amava o dinheiro. Eu já vi até alguém falando assim, mas por quanto Judas vendeu Jesus? Você sabe me dizer, irmão, por quanto Judas vendeu Jesus? Algumas pessoas dizem, foi por 30 moedas. Não, Judas era tão ganancioso que para ele qualquer lucro era lucro. Judas não vendeu a Jesus por 30 moedas de ouro, por 30 moedas de prata, melhor assim dizendo. Ele chegou, quando a Bíblia diz que os homens lhe deram 30 moedas, porque quando ele foi entregar, ele diz, vê vocês o quanto quereis me dar por ele. E aí o texto diz, e lhe deram 30 moedas de prata. Ele foi vender Jesus, ele queria ter lucro, ele disse, olha, dá o que vocês quiserem, porque para mim, Jesus não vale nada. Vocês veem o quanto vocês querem me dar, e para mim está ótimo. E eles deram 30 moedas de prata para ele.
Era um pequeno tesouro que deu para ele comprar num grande campo, conhecido mais tarde como o campo de sangue, lugar onde ele saiu para se enforcar e depois, por certo, morreu ali caído em algum lugar e foi dilacerado. Então, prezado irmão, querido irmão, amigo que ouve a palavra de Deus, o inimigo vai oferecer para você, vai tentar lançar no teu coração, irmão, uma ganância para você ficar muito preocupado com as coisas materiais. Mas você se preocupa com aquelas que são espirituais. As coisas eternas são mais importantes. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que não venhamos a trocar o nosso ministério. Quanto está valendo a tua vinha? Quanto vale aquilo que o Senhor Jesus confiou para você cuidar, para você fazer? Quanto vale o dom que o Senhor te deu para você louvar ao Senhor, para você cantar, para você adorar a Deus? Adore o Senhor, sirva o Senhor com alegria, não saia da presença de Deus da igreja. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que eu já vi algumas pessoas comentando, mas como vai ser? Nós estamos nos nossos próprios lares. Será que está tendo uma frieza muito grande no meio dos irmãos? Mas lá no passado os nossos irmãos tinham que viver escondidos em casa. Os irmãos viviam escondidos por baixo dos túneis da cidade para servir a Deus, porque eles eram proibidos de sair nas ruas para servir a Deus. Mas a igreja crescia e se multiplicava, e era uma igreja de qualidade. E alguém disse, eu já vi muitas pessoas dizendo, olha, ai meu Deus, o tempo da igreja primitiva, até algumas pessoas que exageram tanto nas questões e muitos costumes, olha, igreja primitiva, queria voltar no tempo da igreja primitiva, que era uma igreja muito boa, muito pura. Ela era uma igreja poderosa, mas era uma igreja que tem problemas do mesmo jeito que nós temos problemas nos dias de hoje. Naquele tempo Satanás já tentava os irmãos, naquele tempo as pessoas já abandonavam o ministério para ir após este mundo, naquele tempo as pessoas falhavam como falhamos nos dias de hoje. Mas o mesmo Senhor que agia na igreja primitiva, ainda é o mesmo Senhor que age, meus irmãos, nos dias de hoje. Que Deus abençoe a minha e a tua vida, a nossa vida. Que nós possamos continuar servindo ao Senhor nos nossos lares, adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós queremos orar nesse instante. E eu quero orar aqui por muitos irmãos que estão conosco. Estou aqui acompanhando, né? Tem muitos irmãos que estão participando conosco, que estão compartilhando esta mensagem, que estão aqui na sala conosco. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do Tiago, meu filho, pela minha nora Aline, pela irmã Sunamita Borges, também a irmã Andressa e o irmão Murilo, irmã Maria Luísa, irmã Eliana, irmã Berenice, de Freitas, Agnello, ela sempre está aqui conosco. Deus abençoe, irmã Berenice, estou sabendo que você está compartilhando com as pessoas, com os amigos, né? Deus abençoe a tua vida, está se tornando uma grande evangelista nossa, hein? Que bênção! Deus abençoe a tua vida, viu? Deus abençoe. Também o irmão Oswaldo dos Santos Moreira, irmão Oswaldo, meu grande amigo ali de Curitiba, esse amigo de muitos anos, irmãos, grande amigo de muitos anos, irmão Oswaldo. Grande abraço, Oswaldo, você, Namari, Deus abençoe vocês, a Letícia, Deus abençoe. Também a irmã Maria Rosinei, também o Max, a Aline, a irmã Elaine, irmão Samuel, irmão Samuel, que saudade, irmão Samuel, de nós cantarmos na igreja com um grupo de varões, hein? Puxa, que bênção vocês estarem aqui conosco. A irmã Luana, irmão Jefferson, a irmã Magnela, irmã Magnela, Deus abençoe a irmã Magnela, irmão Ivan, o Aguivan, todos ali no lar louvando e adorando a Deus. Irmão Pedro Luiz da Silva, irmão da irmã Edna, a irmã Georgina Campos da Silva. Irmã Georgina, Deus abençoe a tua vida, querida irmã, que tem sido uma bênção na nossa vida. Wagner de Oliveira, irmã Denise Fernandes, Deus abençoe. Irmão Vigílio Garcia também, Batista e Alice, irmão Batista, presbítero Batista, lá de Cândido de Abreu, Deus abençoe, tive o prazer de servi-lo como pastor e foi uma bênção para mim. Deus abençoe, saudação a todos os irmãos aí de Cândido de Abreu. Se tivemos participação
de Ariranha do Ivaí, de muitos lugares onde nós passamos para pastorear, e hoje também temos irmãos que estão conosco lá de Ariranha do Ivaí também participando conosco, glória a Deus, lá de Vila Nova Porã, irmãos onde nós passamos, que bênção, Deus abençoe, irmãos ali do Parque Hortência também, que estão participando conosco, muitos irmãos, que Deus abençoe todos vocês, irmão Clementino Vieira é meu primo, lá de Curitiba. Clementino, Deus abençoe, querido, que saudade, viu, Deus abençoe. Osiel Keino, Ana Ivânio também ali do Parque Hortência, Deus abençoe, que bênção, irmã Severina, irmão Gerson Coniche e a sua esposa, irmã Esther Freire, olha a irmã Esther aqui também, Deus abençoe, irmã Esther. Também a irmã Maria Rocha, a irmã Jovelice, o cantor Lucas, olha só o Lucas que cantou no nosso congresso aqui na igreja, não se lembram dele? Ostrovski, né? É isso mesmo? Lucas Ostrovski. Irmão, Deus abençoe, irmão Lucas, logo vai estar louvando ao Senhor conosco de novo, hein? Se Deus quiser. O Lucas, a Jéssica, a minha irmã Isabel e o meu cunhado, o evangelista José também, ali da Presbiteriana Renovada, Márcia Freire, olha que bênção, família Freire, em peso aí, ó, pastor Natanael Rodrigues, servo do Senhor, meu grande amigo, né, a quem eu tive o privilégio de servir, sirvo até hoje ainda com amor no ministério, né, Deus abençoe, irmão Natan, Rafael Molina e a irmã Vera Lúcia, muitos irmãos, está chegando muitos irmãos aqui, Manaí Lima, Alcir Lima, Gelinda Gama, minha prima em São Paulo, em Santo Amaro, olha que bênção, Jeremias e Rosângela, Denilson, Vicente, Tereza, a irmã Tereza Miglioranza, Deus abençoe a irmã Tereza, que prazer estar aqui com vocês. Irmãos, eu quero agradecer ao irmão Adenilson Vicente, aqui é lá de Ariranha, ele era um menininho pequeno, quando eu era pastor em Ariranha, eu me lembro do Adenilson, viu? Deus abençoe, Adenilson, Deus abençoe todos os irmãos ali de Ariranha do Ivaí, de todos os lugares. Irmãos, está chegando muitos irmãos aqui ainda. É um prazer para mim, irmãos. Eu estou sentindo assim, irmãos, como se eu estivesse aí perto de vocês. Eu estou ministrando aqui olhando para uma câmera, mas o sentimento que eu tenho ao ministrar é como se eu estivesse junto com vocês aí, próximo de vocês. Em espírito nós estamos juntos. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Eu amo a todos vocês, que Deus abençoe. Vocês continuem aí servindo ao Senhor. Compartilhe, irmãos, essa mensagem. Misericórdia, irmãos, não é para o meu bel prazer, mas que possa ir ao máximo de irmãos possíveis, para que muitos possam ser edificados pelo Senhor Jesus através da sua palavra. Deus abençoe a vida de todos vocês. Que vocês tenham aí essa noite de domingo ainda, e esta semana seja uma semana repleta das bênçãos de Deus. Eu quero neste momento orar com todos vocês aí nos seus lares, que Deus abençoe a vida de vocês, e mais uma vez peço, compartilhe, para que outras pessoas possam participar das bênçãos do Senhor que agora estamos participando. Deus abençoe, irmãos, espero vê-los em breve, que o Senhor Jesus nos ajude a nos encontrarmos, se não aqui nessa vida, lá no céu nos encontraremos e um dia estaremos todos juntos ali na eternidade com o Senhor. Portanto, preserve aquilo que o Senhor te deu, guarde aquilo que o Senhor te deu, que o Senhor Deus te deu. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua semana. Que o Senhor te prospere em tudo aquilo que você intentar fazer. Tudo com um equilíbrio, dentro da vontade do Senhor, para honrar e para adorar o Senhor que te deu a vinha, o Senhor que te concedeu os dons que a ti. Então permaneça na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, pela Igreja Assembleia de Deus na Vila Operária, onde eu estou te servindo e sirvo ali os santos, meu Deus. Pai querido, peço, meu Deus querido, que o Senhor me ajude a cada dia a guardar a tua palavra e a servir a igreja do Senhor. Pai, abençoa, meu Deus querido, agora
todos os teus servos que fizemos menção dos nomes aqui, e esses outros que já ainda estão entrando e estão aqui, Senhor. Abençoa os teus filhos, meu Deus querido, que ouviu a tua palavra, e aqueles que ainda hão de ouvir depois, meu Deus querido, ainda pelo nosso canal ali no YouTube. Senhor, abençoa, meu Deus, os teus filhos. Alcança aqueles que ainda não estão salvos, ou se porventura alguém estiver afastado agora, Senhor, reconcilia contigo, para que ele possa, meu Deus, no dia da tua vinda, para juntos todos morarmos na glória com o Senhor. Em